Que o mercado cripto é promissor, isso certamente você deve saber. Mas eu trouxe aqui dados que ilustram o quanto o mercado cripto está crescendo nos últimos anos e por que 2025 tende a ser super interessante. Esse é um relatório que a Coinbase compartilhou junto com o pessoal da Glassnode. Então a Coinbase é uma das principais corretoras dentro do mercado americano, Glassnode uma das principais plataformas de monitoramento cripto, e nós temos aqui algumas formas de olhar para o mercado cripto geral, Bitcoin e Ethereum também. Então tem muito conteúdo, tem muitas páginas aqui que eu quero compartilhar com vocês. E claro, se curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui, porque dessa forma o YouTube reconhece valor nesse conteúdo e vai compartilhar para ainda mais pessoas. Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever também, porque você vai ajudar a comunidade a crescer, beleza? E galera, olha só, são muitas páginas, eu quero passar aqui de uma forma um pouco mais dinâmica com aquilo que é interessante para vocês. Mas inicialmente, né? Olha isso daqui. Temos que a quantidade de mobile wallet users, ou seja, usuários que estão dentro de cripto por meio de dispositivos móveis. Olha a quantidade de carteiras usando dispositivos móveis, o quanto que cresceu. Chegamos a 36 milhões de carteiras pelo mundo usando o celular. Então, pensando numa maior adoção cripto, é super importante que isso aconteça. Isso mostra que cada vez mais as carteiras estão mais friendly para você utilizar e essa adoção ela está aumentando, né? Então, quanto mais as pessoas conseguirem ter cripto no celular, por exemplo, usar no dia a dia ou monitorar no dia a dia, mais esse mercado tende a crescer. Então, isso está acontecendo e é bem interessante. Além disso, temos por outro lado, né, o quanto que endividamento nos Estados Unidos está aumentando, né? A gente está em níveis aqui próximos a que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Endividamento está só aumentando ao longo do tempo e por isso que muitos investidores veem Bitcoin e outras criptos aí como alternativa, tá? Aqui nós temos algo que é bem interessante justamente para a gente ponderar se a gente está perto de um topo de ciclo ou não, né? Então, aqui nós temos, né, o Short Term BTC Supply. Leva em conta o quê? Quem carrega Bitcoin na carteira por menos de 180 dias. Então a gente está num cenário agora em que nós temos aqui 15% de todo o supply de Bitcoin movimentado ali em carteiras que movimentaram nos últimos 180 dias. Ou seja, quanto menor for essa relação, mais interessante significa que mais as pessoas estão segurando para um prazo maior. Mas as pessoas não estão sendo no short term, né? Então isso é bem interessante também, tá? Aqui nós temos DEX to SEX Spot Trading Volume, ou seja, qual que é a relação de volume de troca de criptos que estão sendo realizadas dentro de corretoras centralizadas e quanto que está sendo em corretoras descentralizadas. Então, antes nós tínhamos aqui a DEX, né, as corretoras descentralizadas, representando 8% do volume. Agora a gente está falando de mais de 15%, ou seja, mais que dobrou a utilização de DEX, de corretora descentralizada, no universo cripto, e isso favorece e muito o DeFi, as finanças descentralizadas que eu tanto compartilho aqui com vocês, né? Então, dado super interessante. Aqui um Market Overview. Nós temos aqui a relação do quanto que Bitcoin, né, representa no mercado cripto ao longo do tempo, o quanto que Ethereum representa no mercado cripto ao longo do tempo, o quanto que altcoins representam em amarelo e quanto que stablecoins representam. Então dá para ver que Bitcoin, desde 21, ganhando espaço, ganhando tração, Ethereum ali está comprimindo um pouco mais, está perdendo espaço, altcoins estão ganhando espaço, novos projetos sendo lançados e temos aqui as altcoins também, tá? Aqui são dados de funding rate, dados, né, de ETF spot de Bitcoin, né? Olha o quanto que nós tivemos aqui de entrada de novos recursos nos ETFs de Bitcoin. Foi algo super interessante aí, né? Então, olha só, a gente está falando, né, que o ETF de Bitcoin ele atraiu no quarto trimestre 16 bilhões de dólares. E nos 3 primeiros trimestres de 2024, ele teve ali 18,9. Ou seja, 3 trimestres para acumular 18,9. Um trimestre para acumular 16,6. Ou seja, no último trimestre para cá, demanda por ETF de Bitcoin, demanda por cripto aumentou bastante. Já para Ethereum, olha só, atraiu no quarto trimestre 3,1 bi de dólar de recursos dentro dos ETFs de Ethereum, que foi um turnaround, porque até ali o terceiro trimestre, né, vale lembrar que o ETF de Ethereum começou a ser negociado em julho, então até o de julho, né, e até o fim do primeiro trimestre foi negativo, teve mais saída do que entrada, e no quarto tri nós tivemos ali 3 bi de entrada, né, o que fez o preço ali de Ethereum também
saltar, o que é bem interessante, tá? Temos aqui alguns dados em termos de volatilidade, né? Dá para ver que a volatilidade do mercado cripto está diminuindo ao longo do tempo, justamente porque você tem mais players dentro dele, mais pessoas comprando pesado, então você tem menos pessoas manipulando esse mercado, tá? Isso está ficando claro no sentido de que a volatilidade ela está diminuindo. Aqui nós temos a correlação entre os ativos como um todo, né? Quanto mais positivo for uma correlação, significa que mais próximo eles vão andar. Quanto mais negativo, significa que mais eles andam de uma forma diferente, tá? Então dá para ver que Bitcoin, por exemplo, né, em relação a SPX, que é o S&P 500, tem uma correlação aqui, ó, de 0,49, ou seja, é uma correlação positiva. Geralmente, se S&P 500, mercado americano, está positivo, Bitcoin acompanha e vice-versa. Aqui temos a correlação, né, do S&P 500 com o ouro ao longo do tempo. Temos aqui, né, algumas informações mais voltadas à parte institucional aqui de Bitcoin e Ethereum como um todo, que enfim está melhorando essa adoção como um todo. Aqui a parte de stablecoins, né, o quanto que nós temos de dólar emitido dentro do mercado cripto. E a gente chegou num patamar gigante, né, próximo ali dos 200 bilhões de dólares, então a gente nunca teve tanto dinheiro, tantos dólares dentro do mercado cripto, então isso favorece ainda mais altas. Então enquanto a gente vê essa curva aumentando, isso é interessante para o mercado, é interessante para a indústria, mais dinheiro novo está sendo colocado em cripto e mais os ativos que estão ali dentro tendem a subir e se valorizar. Olha o volume de negociação, né, de stablecoins, o quanto que foi maior aqui nos últimos meses, isso é super interessante, tá? Aqui a questão de L2, né, o quanto que as Layer 2, né, Arbitrum, Base, Blast, estão ganhando espaço ao longo do tempo, isso é bem interessante e favorece a própria tese do Ethereum também. Aqui nós temos, né, a quantidade de usuários mensais em Ethereum e outras L2, então ainda tem espaço para melhorar isso daqui, beleza? A própria questão de Bitcoin, para entender um pouco de onde nós estamos no ciclo, tá? O ciclo atual que a gente está vivendo é muito similar a esse ciclo em cinza, né, que foi de 2015 a 2018, ou seja, a gente já rodou, né, do fundo desse ciclo até o momento 2 anos, né? O fundo desse ciclo que a gente está vivendo agora foi lá em 22. Então, se isso aqui se repetir, o ciclo de 2015 a 2018, a gente está falando aí, ó, de para 24 para 36 meses, ou seja, mais um ano de alta aí para o mercado, né? Se esse ciclo aqui se repetir, tá? Porque os ciclos anteriores já foi o topo do mercado, né? Então, para se repetir de forma mais similar, teria que ser ali 2015 a 2018, ou seja, podemos ter aí mais um ano de alta para cripto. Acredita nisso? Em mais máximas, né? Porque Bitcoin teve máximas, alguns projetos também, mas Ethereum não teve e outros ainda não. Eu ainda acredito em muito mais alta, principalmente porque a gente está vendo aí novo dinheiro entrando, Trump assumindo, muitas coisas vindo para cripto, né? Que foram por muitas vezes ignoradas. Aqui, né, performance pós-halving, então olha só, a gente está aqui no ponto preto, olha aqui todos os ciclos anteriores, então geralmente o grande rally pós-halving ainda não aconteceu, tá, em relação a ciclos anteriores, o que é bem interessante. Aqui temos, né, a quantidade de recursos que entraram dentro dos ETFs aí ao longo do tempo, né, a gente está bem perto das máximas aí. Questão do Fear Grid, né? Então, se o mercado está mais otimista, mais pessimista, então a gente está perto de um cenário mais otimista, mas ainda não está na questão de euforia, tá? Como nós vimos já em ciclos anteriores. Temos aqui Bitcoin, né? A quantidade de volume spot ou derivativos. Olha o quanto que aumentou ali em novembro e dezembro, depois que Trump assumiu. Bem interessante. Open Interest quer dizer aquelas pessoas que estão posicionadas, compradas, né? Dentro de contratos futuros e afins. Tá interessante, está em níveis altos, ou seja, tem interesse. Basicamente é isso aqui que nós temos, né, para Bitcoin, e vamos aqui para Ethereum, né? Então Ethereum, se for olhar ali para ciclos anteriores, né, olha o que Ether já teve de performance. A gente está no pior ciclo de Ether de longe, tá? Ele não está conseguindo performar bem, mas eu acredito que as coisas podem mudar e podem mudar rápido. Principalmente se a gente vê mais volume aqui nos ETFs, né? Como a gente começou a ver ali a partir de novembro, um volume de negociação muito maior nos ETFs, mais grana entrando. Aqui na questão do Fear Grid, né? A gente nem está numa questão de mais otimismo, a gente está numa
questão ali de ansiedade, né? O mercado está neutro, ele não está otimista e nem está pessimista nesse cenário. Então, nos mostra que de fato a gente pode ter ali um aumento bem relevante de preço, né? Se o mercado continuar subindo e a gente entrar numa zona de euforia, afinal de contas, Ether não tem o que falar, é o segundo maior projeto cripto do mercado, é além do Bitcoin, o único ETF que nós temos aprovado, é também um ativo aí que, poxa, é onde os grandes institucionais estão utilizando para RWA, para stablecoins, não tem o que falar, tá? Isso é indiscutível. Olha aqui a questão de volume, né, para Ether, o quanto que aumentou ali em novembro, dezembro, isso é super interessante. Open Interest também está em níveis interessantes. Aqui também a emissão, né, de Ether, o quanto que caiu depois que teve a atualização do The Merge, diminuiu bem a emissão de Ethers aí, ele até por um período se tornou deflacionário, o que foi bem interessante. Quantidade de Ethers em stake também, né? Olha a quantidade de Ethers em stake, quanto aumentou, quase 35 milhões de Ethers em stake, mais de 25% de todos os Ethers disponíveis. O yield, né? O quanto que está pagando para, enfim, você fazer stake de Ether, está na casa dos 3% ao ano. Aqui, né? Total Value Locked no DeFi está aumentando aí ao longo do tempo, o quanto que isso representa de Ether, né? Continua sendo relevante. E basicamente nós temos aqui essa tela, né? Essas informações que a Coinbase trouxe em relação ao mercado, né? Acho que é super importante a gente olhar e analisar além do preço, né? Não adianta você olhar somente para preço, tem que olhar para fundamentos, a evolução ao longo do tempo, e a gente está de fato num cenário bem interessante, bem saudável, e para você aproveitar, né, toda essa questão cripto, de que para mim 2025 tende a ser um ano maravilhoso para a indústria, tem aqui o Vamos para Cripto, em que você pode aí ter acesso a todo o meu conhecimento em um só lugar, em mais de 100 aulas, tem grupo exclusivo comigo, tem minha seleção de criptos que eu estou investindo, tem minha carteira DeFi toda semana para você acompanhar, para que você possa utilizar estratégias como eu utilizo aqui, né, para conseguir gerar renda em dólar todos os dias com grandes ativos, né, como por exemplo aqui, ó, Ethereum e Lido estão aqui há 6 meses nessa pool de liquidez gerando taxas para mim, ó, e acumulando, ó, $784 só em taxas, né? Então, uma baita estratégia aí para ser utilizado. Caso você queira conhecer, link está aqui na descrição. E me conta aí, acredita que 2025 vai ser um ano realmente bom para as criptos? Teremos grandes altas como tivemos nos anos anteriores? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E claro, se curtiu esse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto!